Oi, turma, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar o segundo bloco, tá? Das nossas aulas de histórias aqui no EduVirtu. A gente vai começar agora a falar um pouco sobre Idade Média. Ah, Sara, mas tu mudou assim do Brasil colônia para Idade Média. Então, eu pensei em criar uma linha histórica em que eu pudesse também conciliar com os vídeos de Karina sobre literatura. Como lá ela tá falando de trovadorismo, eu resolvi então hoje a gente começar o nosso segundo bloco de aulas, que é sobre Idade Média. It's not a game, it's a rich thing. Mas então, quando te falam sobre Idade Média, o que vem na tua cabeça? Trevas, cavalaria, Rei Arthur. Eu sei que existem essas histórias, né, que todo mundo gosta de cavalaria, de príncipes, de etc, de grandes reis, mas a Idade Média, ela não é marcada somente por isso, por cavalarias, por reis e por guerra. A Idade Média também é marcada por vários outros, como é que eu posso dizer? Vários outros aspectos que fizeram com que esse período fosse importante dentro da história. O termo Idade Média, apesar de falar de tempos que se iniciam antes de Cristo, esse nome Idade Média ou Tempos do Meio, eles foram dados muito tempo após o período correspondente, né? Quando os historiadores precisaram começar a fazer Quando os historiadores começaram a fazer a chamada periodização clássica da história ocidental. Então, quando vai começar a se construir a história do continente ocidental, história do continente, quando vai começar a construir a história ali do Ocidente, eles começam a traçar uma linha, né, histórica com datas, anos, e aí eles vão denominar a Idade Média lá pelo século XV, se não me falha a memória. Quando foi que ocorreu a Idade Média? Assim, para te dizer quando começa, quando termina, não existe um consenso entre nós historiadores, né? Existem muitas divergências sobre o tempo, o ano, a data, né, de início e a data de fim. Mas boa parte dos historiadores, de nós historiadores, dizem que o marco inicial foi quando teve a queda do Império Romano do Ocidente, lá em 476 a.C. E o final da Idade Média é ali nos anos de 1453, que é quando os turcos otomanos tomam a cidade de Constantinopla, né, que era ali a capital do Império Bizâncio. Então, aí você pensa, Idade Média. Quando a gente vê no livro didático, a gente vê muito falando basicamente só ali da Europa, né, das futuras nações europeias. Mas você se engana ao pensar que a Idade Média só existiu na Europa. A Idade Média ela é um período, né? Ela é um período dentro da história, uma periodização, uma classificação periódica temporal, né, que nós historiadores fazemos. Então o que acontece? Ela não se resume apenas à Europa. A Idade Média ela aconteceu em outros locais do mundo, como por exemplo na América. Nesse período da América, a gente já pode dizer que as civilizações pré-colombianas, né, as mais famosas, Incas, Maias e Astecas, né, essas três civilizações já viviam ali o seu auge, já estavam à flor no auge da sua existência. Na África, grandes reinos como o reino de Gana e o reino do Mali também estavam começando a surgir. E na Ásia, civilizações como a Índia, civilizações como na China e na Índia, estavam começando também a se desenvolver. Então se engana quem pensa que a Idade Média é um período somente europeu, né? E é isso que é o erro de muitos livros didáticos, e isso eu não quero cometer aqui, que é restringir a história ao continente europeu. Além do continente europeu, nós temos outras civilizações e outros continentes que também têm a sua história. Então, por isso que eu quis trazer aqui para você que existia Idade Média em outros continentes, como no caso lá no continente asiático, como aqui na América, com suas respectivas
civilizações. Cada uma dessas civilizações, né, que viveu nessa periodização, que aconteceram nessa periodização da Idade Média, cada um teve sua cultura, seus costumes e suas formas suas formas de desenvolvimento, organização social, política, econômica e religiosa. Então, não adianta você dizer que a Idade Média é algo restrito à Europa, restrito ao continente europeu e suas civilizações, seus povos, né, seus grupos, suas futuras nações, e também pegar essas outras culturas, esses outros grupos étnicos, né, como no caso na China, na Índia, Inca, Maia, Asteca, Mali, Gana, e comparar com os europeus. Não existe cultura melhor, cultura pior. Não existe cultura superior a outra. Se bem que apesar de que tem muita gente que acha que isso existe, mas isso não existe. Cada cultura tem a sua importância para as pessoas, para a comunidade que vive e utiliza dessa cultura, né, para ser reconhecida ou não, mas para viver. E aí entra uma outra questão. Eu não vou negar que quando eu estudava na escola, mesmo normal, sexta, quinta série, principalmente na sexta série, eu achava um saco estudar história média, no período medievo, como a gente chama, sociedade feudal, etc. Mas depois eu gostei, quando eu fui pra faculdade foi bem legal. Vamos desabafo, tá? Mas então, tem muita gente que acha, né, tem uma galera que acha que a Idade Média, até mesmo para alguns historiadores, bastante tempo atrás, a Idade Média não tinha uma importância, uma relevância para ser estudada e ter dedicação historiográfica, científica em relação a ela. E por isso, muitas pessoas, grupos de estudiosos denominaram a Idade Média como Idade das Trevas. Toda vez, eu acredito que quando a gente começa a estudar lá no colégio, na sexta série, que a gente ouve falar da Idade Média, na minha cabeça, só pensava chuva, muita chuva, tipo chuva sem parar, e um lugar muito escuro, tipo assim, uma neblina eterna. Essa era a minha caracterização de Idade Média, mas não é bem assim, né? Então, tem muita gente, principalmente na Europa, ali após o movimento do Renascimento, né, do movimento renascentista, criou essa imagem de que a Idade Média é um lugar de trevas, de escuridão, mas não é bem assim, tá bom? A Idade Média tem seus avanços tecnológicos, mas a Idade Média, avanço tecnológico, tão distante. Sim, existiam avanços tecnológicos, principalmente no setor agrícola, né? Como mais pra frente eu vou te explicar que a sociedade da Idade Média, ela era na alta Idade Média, ela tem o surgimento dos feudos, que é um sistema de organização. Então, social, política, econômica, né, e a economia girando ali em torno do cultivo agrícola. Então, os avanços científicos da Idade Média, eles são voltados justamente para isso, né? Carro de arado, moinho d'água, coisas que facilitassem a vida do camponês ali que estava cultivando aquelas terras. Então, os avanços tecnológicos são focados nisso. Carro de arado, por exemplo, você bota um boi, me corrija se eu estiver errado, mas é isso mesmo. Carro de arada, você coloca o boi, a carrocinha, pra ele vir puxando, e na parte de trás da carroça tem um ferro assim grande com várias estacas, ferros pro chão. Aí vem puxando assim, o que facilita na hora da plantação. E outra, também a gente herdou as universidades, né? O objetivo de muita gente, era o meu objetivo, por exemplo, entrar numa universidade, fazer uma faculdade. Essa questão do estudo universitário, a instituição universidade, surgiu lá na Idade Média. Exatamente, ali a partir do século XIII, essas universidades começaram a surgir, vindo com ela um legado assim, imenso de estudiosos, como por exemplo Santo Agostinho, né, que é muito conhecido quando a gente fala de Idade Média, período renascentista, enfim. Falei um pouco aqui já de o que onde foi. Eu queria também te dizer que a Idade Média ela tem uma divisão temporal. Como eu te falei, ela faz parte de
de um movimento, né, de um pensamento para uma periodização clássica da história do Ocidente. Então a gente vai dividir a Idade Média em dois momentos, até porque são séculos, né, ali que antes de Cristo, até depois de Cristo, que formam o que a gente tem de por Idade Média. Então, tipo, 1000 anos, vamos dizer assim, um exemplo, né? Então, a gente vai fazer essa divisão temporal da Idade Média, que é quando a gente tem a Idade Alta e a Idade Baixa. A Alta Idade Média, a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é quando a gente vai ali do século XV, V é o que, meu Deus? V é o que, meu bem? No algarismo romano. Sim. Vai do século V ao século X. Eu sou péssima em algarismo romano. Vim aprendendo no segundo ano do ensino médio. Então, a Alta Idade Média vai ali do século V ao século X. Que é quando vai começar a surgir a forma de organização social, política e econômica, que é o feudalismo, que se tornou a base de toda a sociedade que existiu entre esses séculos, entre o século V e o século X. 5 séculos aí de um pro outro. E a Baixa Idade Média é do século XI ao século XV, que é quando esse sistema de feudal, né, o sistema de feudalismo, vai entrar em decadência. Lembro no primeiro vídeo que eu falei que começou o movimento... Oi, senhor. Eu preciso checar se estava tudo bem? Mamãe? Vai sentar aí do lado? Tchau. Chama ele, papai. Vai. Chama, papai. Vai, gorducho. Então, e a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV, que é quando esse sistema feudal começa a entrar em decadência, em falência. Lembram no primeiro vídeo que eu falei que Portugal foi a primeira nação, foi a primeira nação a se tornar nação-estado, ter uma consolidação estatal? Então, é justamente nesse período, quando essas universidades vão começando a tomar corpo, a surgir uma leva de começaram a aparecer levas e levas de intelectuais que tem um pensamento político ali diferente, aí vem o movimento renascentista e etc. É justamente nesse período, né, que a gente entende por baixo da Idade Média, e ela vai entrando em decadência, o sistema feudal vai entrando em decadência, porque vão se espalhando novas ideias políticas e econômicas, principalmente políticas, né, que é quando a gente vai falar ali da formação dos estados-nações, e no sistema econômico, quando a gente vai começar a utilizar o sistema mercantilista, como ali o negócio para fins financeiros, fins lucrativos. Porque até então se utilizava a agricultura, né, e teve a questão da peste negra, teve também a questão de climática, e tudo isso vai interferir para que o sistema feudal entre em decadência. E aí a gente fica só imaginando, né, pensando que... Ok. Então, pro primeiro vídeo é isso, é basicamente isso. Eu quero te situar um pouquinho sobre o que é a Idade Média, a periodização. E no próximo vídeo eu vou te falar sobre o sistema feudal e suas relações políticas e econômicas existentes. Então, galera, gostou do vídeo? Curte, compartilha e comenta, tá? O que precisa melhorar, o que tá faltando. Tire suas dúvidas comigo. Pode mandar aqui uma mensagenzinha no meu Instagram, que vai aparecer aqui embaixo. Pode mandar também perguntas aqui no vídeo. Pode também mandar perguntas no Facebook, que eu vou te responder, tá bom? Beijinho e até o próximo vídeo.